Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Elisandro do canal Dicas e Palpites 79, chegando com mais um vídeo para essa segunda-feira de bons jogos. A gente tem Série A do futebol brasileiro, temos também a La Liga, Premier League, jogão de bola, né? O Tottenham que perdeu a liderança ontem, mas joga hoje, e alguns jogos também do Campeonato Italiano. A gente vai começar com a Série A do Brasileirão, onde o Vasco, né, vai enfrentar o líder Botafogo. Esse jogo é 19 horas, jogão de bola. As odds aqui bem parelha. O Vasco está pagando 2,35, o empate 3,25 e o Botafogo 3,10, a vitória do Botafogo. O Botafogo que vem num momento não muito bom, sofreu, vem sofrendo, né? Nos últimos 5 jogos o Botafogo ganhou apenas 2 e pegou aquela virada sensacional para a equipe do Cruzeiro, aliás, do Palmeiras, né? O Palmeiras que agora tem a mesma pontuação do Botafogo. O Vasco, tentando sair da zona de rebaixamento, vem de vitória importante fora de casa contra o Cuiabá e quer se aproximar do pelotão dos times ali que no momento estão saindo do Z4, né? O Vasco nos últimos 5 jogos ganhou do Fortaleza 1-0, perdeu para o Flamengo 1-0, perdeu para o Inter em casa 2-1, empatou fora com o Goiás, estava ganhando até o finalzinho, e como eu falei, né, o último jogo ganhou da equipe do Cuiabá de 2-0. O Botafogo, né, vinha de 2 vitórias, ganhou o clássico do Fluminense, ali deu sinal que não perderia esse título, mas acabou depois, né, mesmo não jogando bem, ganhou do América, aí veio, empatou em casa contra o Atlético Paranaense, aí teve o jogo do Fortaleza adiado, perdeu em casa para o Cuiabá e essa virada para o Palmeiras. Confrontos diretos, os últimos confrontos diretos, né, o Botafogo ganhou 2-0, o Vasco ganhou 2-0, o Botafogo ganhou 1-0, o Botafogo fez 4-0. A gente tem visto aí que não tem dado ambas marcas, né? Nos últimos 5 jogos, sempre vitória, não deu empate, eles não costumam empatar. Então, pelo momento do Botafogo preocupante, pela necessidade do Vasco, eu vou cravar vitória ou empate, X1, o Vasco com empate. O outro jogo é o Santos com Cuiabá, o Santos que vem, vitória sensacional em cima do Flamengo fora de casa, tem a chance, né, de se distanciar ali da zona da degola. O Santos que nesse momento aparece na 15ª colocação, 37 pontos, né, pode ser até ultrapassado, né, pode ser se o Vasco ganhar fica com a mesma pontuação. O Cruzeiro é que está ali numa situação muito difícil, né, a Série A que está muito boa, tanto na parte a disputa pelo título, as vagas na Libertadores e também lá no Z4, né? Nesse jogo eu vou de gols, acima de 1,5, não tenho coragem de cravar a vitória do Santos, mesmo porque o Cuiabá joga muito bem, principalmente fora de casa. Em La Liga, temos o jogo do Getafe, o Getafe com o Cádiz. Na classificação, eles aparecem ali, o Getafe na 12ª colocação e o Cádiz na 16ª, bem próximo da zona da degola. Esses times que procuram, né, se distanciar da zona de rebaixamento nos últimos 5 jogos, cada um. O Getafe, né, vem com 5 jogos sem perder, mas são 4 empates. Ganhou no último jogo, a mesma coisa do Cádiz. Ganhou o último jogo, mas vinha de 1 empate e 3 derrotas. Eu vou de X1. Getafe com 1 empate. Aí é o palpite do canal. E na Série A Team, a gente tem 2 jogos. O Frosinone joga com o Empoli. Esse jogo é às 14 horas. Os dois times também oscilam demais na competição. Nos últimos 5 jogos, o Frosinone fez 2 vitórias e o Empoli também 2 vitórias. Eles que aparecem ali na parte de baixo da tabela, né? O Empoli é o penúltimo colocado, apenas 7 pontos. E o Frosinone aparece na 12ª colocação. Eu nessa, aqui as odds estão bem ajustadas, né? Mas eu também vou em gols, vou acima de 1,5 nesse jogo, né? Pelas análises que a gente fez, eu vou acima de 1,5. Outro jogo é o Torino com o Sassuolo. O Sassuolo, bom time do Sassuolo, né? Fazedor de gols. Joga com a equipe do Torino. A classificação deles, eles aparecem ali juntinhos, né? O Torino é o 13º, o Sassuolo é o 14º.
esse jogo que acontece às 16h45. A gente viu nos últimos 5 jogos, né, o Torino ganhou apenas um fora de casa do Lecce. O Sassuolo também nos últimos 5 jogos ganhou pela Copa, né? Aliás, ele classificou, ganhou nas penalidades, confronto direto entre eles aí tem acontecido. Dos últimos 5 jogos, 3 deu ambas marcas, né? 60% dos jogos deu ambas marcas. E eu vou cravar, para mim, ambas marcas nesse jogo entre o Torino contra a equipe do Sassuolo. E o jogo mais importante do dia, eu considero, a Premier League. O Tottenham, que era o líder até o início da rodada, ele acabou perdendo a posição, o City goleou, o City agora é o líder, mas se ele voltar a ganhar, o Tottenham reassume a liderança, pega o Chelsea, né? O Chelsea que melhorou muito, tá ali na 13ª colocação, mas ele tinha começado um campeonato muito ruim. A gente vê aqui que nos últimos 5 jogos o Chelsea ganhou 3, empatou 1, perdeu apenas uma. E o Tottenham nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, vem de 5 vitórias, 4 vitórias e um empate. A equipe do Tottenham nos confrontos diretos, nos últimos 5 jogos, a gente teve 1, 2, 3 vitórias do Chelsea, uma do Tottenham e um empate. Esse empate de 2-2, eu vou no mercado de gols acima de 1,5 nesse jogão de bola na Premier League. Lembrando que se for empate, quem termina essa rodada na primeira colocação é a equipe do City. Então esses são os palpites, são as dicas do canal. Se você quiser dar uma forcinha para o nosso trabalho, se inscreve no canal e deixe o seu like. Um abraço, até o próximo vídeo.